Boa tarde, pessoal. Estou aqui com o Geneton, instrutor da transportadora Fernandes Amadeu, aqui de Nova Granada. Vamos fazer um bate-papo aqui, recordar alguns instrumentos, alguns componentes, como funciona. Vamos bater um papo aqui hoje. Aí isso que sirva aí para os outros motoristas também que têm dúvidas de algum componente, algum acessório, alguma tecla. Então, nós vamos tirar essas dúvidas aqui hoje com o Geneton. Beleza, Milton? Vou falar um pouco aí também da direção econômica para nós aí, beleza? Positivo, vamos falar sobre condução econômica também. A gente começar aqui, depois eu vou colocar aí cada tecla para vocês aí no vídeo, na edição do vídeo. Daí talvez vocês não enxerguem do que a gente tá falando aqui. Aí eu coloco na tela para vocês aí. Bora lá? Então aqui primeira tecla que nós temos aqui, ela serve para quê, Geneton? Essa tecla aí? Lembra para que serve? Essas são as travas dos vidros? Isso, bloqueio do vidro, positivo. Essa aqui, sempre que a gente dá partida, pessoal, no caminhão, ela já acende pra gente. Então é um aviso de colisão com frenagem de emergência. E aí a primeira coisa que ele vai fazer, mandar um sinal vermelho lá no para-brisa. Depois, sinal sonoro. E depois, caso você não tenha uma reação, ele vai cortar a sua aceleração e começar a frenagem de emergência. É assim que funciona. Certo. Depois nós temos uma tecla aqui e parece dois balãozinhos de ar, tipo um filtro e o ar escapando. Como funciona? Aqui a tecla para cima, a tecla assim está normal nessa posição. Se eu dou um toquinho para cima, ela vai acender. Quando ela acende, vai aparecer lá no meu painel que vai estar inibida a regeneração, quer dizer que eu não quero que faz a regeneração nesse momento. Que hora que eu tenho que usar isso aqui, pessoal? Inibir a regeneração, porque ele vai fazer sozinho em certos momentos. Se eu tiver aí num lugar que tem muita palha, muita folha seca, então vai sair ali no escapamento quase 200 graus. E aí o que acontece? Pode pegar fogo. Então aí eu vou acionar a tecla para inibir. Quando eu estiver em lugares normais, rodando normal, eu deixo a tecla sempre apagada. Agora, caso eu queira fazer manual, o que eu vou fazer? Apertar essa tecla para baixo e segurar por 3 segundos. Aí vai acender a parte de baixo e vai começar a fazer. Para começar a fazer a regeneração, lembra, o caminhão igual tá agora, na marcha lenta, funcionando na marcha lenta. Quando eu apertar por 3 segundos aqui, o que vai acontecer? Ele vai aumentar essa rotação até 1400 RPM mais ou menos. E demora de 30 minutos a 1 hora para fazer essa regeneração. Então lembrando aí, né? Sempre que eu for fazer, estar no local apropriado. Isolar o caminhão, em volta do caminhão, para ninguém vir encostar a mão ou não passar perto ali do escapamento, para não ter queimaduras. E respeitar o processo, que é de 30 minutos a 1 hora, senão eu nem começo a fazer manualmente. Lembra que o caminhão primeiro vai mandar uma mensagem em branco, avisando: ó, Milton, pode fazer se quiser. A segunda mensagem vai ser em amarelo: ó, Milton, tem que fazer, tá na hora. E se você não fizer, a terceira em vermelho. A terceira em vermelho, lembra, aí só na concessionária. Aí vai ser pago, né? Então tentem fazer, caso apareça a mensagem, a primeira ou a segunda mensagem, já fazer essa regeneração. Mas no nosso caso aqui no rodoviário, sempre ele vai estar fazendo sozinho, né? Bacana, Geneton. Sempre no rodoviário, mantendo a tecla na posição que ela está agora, as duas luzes apagadas, ele vai fazer para você. Sempre que precisar, e você nem vai perceber. Então ele vai fazer em movimento, nunca parado. Vai fazer sempre em movimento. E aí você não precisa fazer. Só inibe ela caso estiver passando aí no local que corre risco de pegar fogo. Num canavial, ou colhendo soja, milho seco. Aí tá seco ali onde você tá passando, tem muita palha, corre risco de incêndio. Aí inibe ela. Beleza, aqui no caso da nossa operação aqui, eu acho que não tem necessidade. De todo momento você tá com ele desligado. Então, onde a gente carrega lá na Vale, Cubatão, é lugar fechado, só que o caminhão não fica funcionando. Bacana, então não vai ter necessidade.
Beleza. Aqui nós temos uma tecla com um caminhãozinho numa rampa, que significa o quê? Esse é o botão de rampa. Isso, botão de rampa. Então eu parei numa subida, tô com medo do veículo descer. Eu vou acender a luzinha verde embaixo. E aí o que vai acontecer? Ele vai segurar por 3 segundos para me tirar o pé do freio tranquilo, sem desespero, e acelerar o veículo. Essa aceleração tá embaixo. É embaixo. Pé topado. Pé, que nem a gente fala lá no Paraná, pé na soca, né? Beleza. Então lembra, pé no assoalho. Tranquilo? Essa teclinha aqui, gente, que tá o TCS. TCS significa o quê? Sistema de controle de tração. Sabe como funciona, Geneton? São controlar ele, né? Um lado que tiver mais patinando, você vai acionar ela, certo? Ele vai ter o controle das rodas. É isso? Positivo. O que a gente fala sempre, motorista? São 3 funções numa tecla. Certo. Quando ela está apagada, ele está funcionando o controle de tração no modo normal. O que seria isso? Um ponto de apoio começa a patinar, ele vai lá e corrige esse ponto de apoio que está patinando numa velocidade diferente da outra. Então o ponto de apoio está girando numa velocidade diferente da outra. O que ele vai fazer? Uma frenagem. E aí ele corrige essa velocidade. Porém, quando a luz está apagada, ele corta teu acelerador. E ele funciona só abaixo de 40 por hora. Se a luz já estiver acesa, a gente fala que ele está no controle de tração off-road. O que significa isso? Significa que ele vai patinar também, porém o que? A sensibilidade dele vai ser um pouquinho menor. Ele vai deixar patinar um pouco mais para corrigir. E quando ele for corrigir esse ponto de apoio, ele não corta teu acelerador. Então a gente fala, ó, eu vou subir lá a Serra de Santos, tô subindo pela Anchieta, tem a famosa curva da onça. A curva da onça lá costuma patinar. E o que eu faço antes de chegar na curva da onça? Essa tecla eu posso acionar em movimento. Eu vou lá e acendo ela. Por quê? Se chegar a patinar lá na curva da onça, ele vai corrigir, mas não vai cortar meu acelerador. Então é melhor eu estar no off-road que ela apagada no sistema normal do sistema de controle de tração. Você vai ter aceleração, né? Positivo. Ela vai fazer a correção, mas eu vou ter aceleração e não fico lá na curva da onça. Correto. Outra coisa que eu posso fazer, apertar e segurar e contar 1001, 1002, 1003, ela começa a piscar. Quando ela está piscando, aparece lá no meu painel, sistema de controle de tração off-road. O que significa isso? Totalmente desligado. Ele vai patinar à vontade e não vai corrigir. E não vai cortar meu acelerador também. Correto. Tranquilo? Mas eu falo pro motorista, como o Geneton falou aqui, é rodoviário, então eu falo, sempre que tiver numa rodovia tranquila, deixa apagado. Só em alguns momentos que eu vou usar aí o controle de tração off-road. Depois vamos lá, a tecla do meio aqui é o bloqueio do diferencial. Sempre a gente fala, sempre que for acionar o bloqueio diferencial, o veículo deve estar parado. Ah, mas eu posso a 5 por hora? Não, deve estar parado. Por que parado, Milton? Se no manual não fala a palavra parado. No manual fala que as rodas do motorista têm que estar em velocidades iguais. Então eu falo sempre pro motorista, a gente fala parado porque o primeiro ponto de tração gasta pneu diferente do segundo ponto de tração. E aí o que acontece? Não vão estar em velocidades iguais. Um pneu gastou um pouco mais, vai rodar um pouco mais de velocidade do que o outro. É a mesma coisa de uma pessoa de 2 metros andar com de 1,50 m. Eles vão chegar no mesmo local? Vão. Junto? Vão. Só que a de 1,50 m vai dar mais passo, mais rápido do que a de 2 metros. Então quer dizer, eles estão em velocidades iguais? Estão, mas as engrenagens deles não. E lá o que vai acoplar no bloqueio diferencial? Engrenagem. Certo. Então, essa engrenagem tem que acasalar certinha, porque ela não é helicodial, ela é quadrada. E quando você vira a tecla aqui, você manda a parte elétrica fazer assim, ó, pneumática, funciona aí. A pneumática vai funcionar com 8 bar de pressão mais ou menos, 110 kg. Imagina acoplando forçado, o risco de quebra é muito grande. Certo. Então a gente fala, para não ter risco, para o caminhão. Aí o cara fala, ah, vou perder tempo. Não, perder tempo é se quebrar. Aí você perde tempo e dinheiro.
certo? Caminhão parado, prejuízo, não tô ganhando. E além de tudo, vou gastar. Então aí eu perdi os dois. Então para bloquear, para desbloquear. Seja o primeiro ponto ou o segundo ponto. Certo? Outra coisa que muito motorista faz: ah, bloqueei o primeiro ponto, bloqueei o segundo ponto. Eu vou lá desligar o bloqueio. Aí ele vai lá e desliga o segundo ponto, mas não olha no painel se realmente desbloqueou. Por quê? O que acontece às vezes? Lembra que eu falei que a pneumática que bloqueia? Quem solta? A mola. A mola não tem a pressão da pneumática. Se a engrenagem ficou bem forçada, a engrenagem dela ali, então ele precisa aliviar essa pressão. Para aliviar essa pressão, eu falo pro cara: engrena uma ré e afasta o caminhão um pouquinho. A engrenagem vai mexer, aliviar a pressão e soltar. E às vezes o motorista não olha no painel. Não é porque ele voltou aqui que desbloqueou no momento que ele voltou. Então olha no painel se realmente a luz apagou lá. Aí tá te mostrando que realmente desbloqueou. Esse desbloqueio, a mesma forma, parado também. Perfeito, então parado também, para não correr risco nenhum. Certo, tanto o bloqueio quanto o desbloqueio, o caminhão tem que estar parado. Perfeito, seja o primeiro ponto ou o segundo ponto, o correto é parado também. Correto. Depois nós temos uma tecla aqui que tem um azinho no meio de um eixo. Esse é o bloqueio automático. Como funciona o bloqueio automático? O bloqueio automático funciona: se eu tiver com o primeiro ponto acionado, aí ele vai bloquear automaticamente o segundo ponto, e só abaixo de 15 km por hora. Para desbloquear, acima de 15 km por hora. O automático. O automático. Então, quando o caminhão está fazendo sozinho, a responsabilidade está total no caminhão. Quando a gente vai fazer manual, a gente está trazendo a responsabilidade total para a gente. Então se correr uma quebra no modo manual, foi o Milton que errou, erro operacional. Se ocorrer uma quebra no modo automático do caminhão, foi o caminhão que errou, livrou sua pele. Certo? E lembra, outra coisa que o motorista às vezes me pergunta, né? Ele fala: Milton, eu apaguei a luzinha lá e o bloqueio automático não apareceu no painel, não tá funcionando, acho que tá com defeito. Aí eu falo pra ele assim: a luzinha do controle de tração estava acesa? Ou estava piscando? Estava acesa, Milton. Então ele nunca vai fazer automático. Para mim usar o bloqueio automático, gente, eu tenho que estar no primeiro ponto do bloqueio diferencial e a luz do controle de tração apagada, para ele funcionar. Se a luz estiver acesa ou piscando, ele não vai aparecer o azinho no painel. Ele inibe o bloqueio automático. Certo? Então lembra, só funciona se as duas luzes estiverem apagadas, tanto do bloqueio automático como do sistema de controle de tração. E o primeiro ponto do bloqueio ativo. Certo. Então o correto, do jeito que ela deixar ela nessa posição. Perfeito. Acesa. Perfeito, Genetão. Na operação de vocês, que é rodoviário, eu falo para a pessoa: luz acesa do bloqueio automático, luz apagada do controle de tração. E quando a gente dá partida no caminhão, ela já acende. Então quer dizer, ela tá te falando: ó, vamos andar com ela acesa. Só utilizar mesmo quando eu sair fora da rodovia. Aí eu preciso talvez de um bloqueio automático, aí eu deixo ele atuar. E em linha reta. Não pode esquecer disso também, né? Bloqueio automático vai bloquear o segundo ponto. Segundo ponto eu só ando em linha reta. Aí a pessoa me pergunta: qual velocidade que eu posso andar com o segundo ponto acionado, Milton? Gente, quando a gente aciona o segundo ponto, a gente tá no terreno ruim. Se tá no terreno ruim, não tem gente correr, né? Não tem como. Não tem como, né? Então quer dizer, se eu tiver rápido, eu não preciso do segundo ponto, eu tô no terreno bom. Então eu sempre falo pra ele pensar um pouquinho. Tô no terreno ruim? Preciso, vou usar. Sair do terreno ruim, vou parar e desligar. Que realmente vai ser usado só nas partes críticas, né? Na estrada de terra, que tá, o caminhão você vai ver que tá atolando ou vai patinar numa areia. Positivo. Então, correto vai ser deixar ele desligado. Perfeito, Genetão. Perfeito. É isso aí. A gente precisa dele realmente em situações críticas. É isso aí. Beleza, matou. Milton. Voltando atrás aqui, Milton. Auxilia rampa com frenagem de emergência. Isso.
esse botão, se a gente desligar ele aqui, no caso, a telemetria já pega. vai pegar. Perfeito, boa colocação, Geniton. Eu falo pro motorista, quando eu dou partida no caminhão, ele já liga pra mim. Mas o motorista fala, eu não preciso desse recurso. Eu vou lá e desligo. A partir do momento que eu desliguei a tecla, vai aparecer o quê? Uma mensagem pra mim lá, onde eu tenho o Volvo Connect, avisando que o Milton desligou o sistema de alerta de emergência com frenagem. Então, lembra disso. Não devo desligar, deixar aí funcionando. Outra coisa que a gente tem que ficar em mente, gente. O aviso de colisão com frenagem de emergência não substitui o motorista. Então isso é no último do último caso. E se Deus quiser, nunca precisa usar. Beleza. Outra coisa aqui também bacana, que eu tava esquecendo. Gente, ele funciona com o veículo em movimento à sua frente, tá? Se algum motivo teve uma parada na rodovia e o veículo da frente tá parado já, ele não vai funcionar. Ele vai te avisar, vai dar um alerta lá, vermelho lá no para-brisa, vai ter o sinal sonoro, mas ele não vai fazer a frenagem de emergência. A frenagem de emergência é caso eu tô num trânsito, esse veículo venha diminuindo a velocidade, ele vem vendo isso e chega a parar. Aí tudo bem, ele funciona. Mas já o veículo parado na frente dele, eu fiz a curva, encontrei um veículo parado na frente, ele vai avisar você, mas não vai frear. Vamos passar para a parte do painel aqui. Painel? Isso, bacana. Pra gente entender um pouco aí do aproveitamento da inércia, o piloto adaptativo, o piloto automático. Legal. Como que é a parte do freio motor, como se deve usar a parte do freio motor. Bacana. Vamos lá então pro freio motor primeiro. Freio motor é essa alavanquinha aqui, não é? Certo. Quantas posições nós temos nela? Posição A, né? Isso. Posição A significa como? Se eu tô lá no Azinho lá, ele vai usar junto com o freio de serviço. Toda vez que você pisar no freio de serviço, ele vai entrar junto. Proporção menor que o freio de serviço. Isso mesmo que não esteja no automático. Mesmo que não esteja no automático, certo? Depois eu tenho a posição 0, que a gente fala a posição desligado. Depois nós temos a posição 1, com 40% de frenagem. Posição 2, com 70% de frenagem. E posição 3, com 100% de frenagem, certo? Depois eu tenho um B aqui, que a gente fala que é a omitização de marchas. Para simplificar para o motorista, ele corrige a rotação que você está usando. Então você está usando lá em 1500 RPM, apertou aqui a pontinha da alavanca, perdão, ele faz o quê? Tá 1500 e ele fala, Milton, para ter eficiência de freio motor, é acima de 1800. Então eu vou voltar uma ou duas marchas para corrigir essa rotação, para a gente ter um freio motor bom. Então o B faz isso, corrige a rotação do motorista. Ele corrige o motorista, porque o motorista pode vir aqui na tecla menos, voltar uma ou duas marchas e corrigir a rotação ele mesmo. Mas se ele não quiser fazer isso, o caminhão vai fazer para ele. Depois nós temos lá, posso andar no 3 direto? Não deve. Posso andar no 2 direto? Não deve. Posso andar na posição 1 direto? Não deve. Por que não deve? Porque nós temos que pensar em condução econômica. Se eu estiver lá no 2, eu vou lembrar que a hora que eu tirar o pé do acelerador, para mim deixar a inércia me empurrar, o peso me empurrar, ou eu aproveitar um pouco do embalo, eu vou lembrar que ele vai segurar o caminhão? Não, eu não vou lembrar disso. Então eu sempre falo ao motorista, terminou de usar, volta lá na posição A. E a A me dá a função I-Roll, não é? A roda livre? Roda livre. A meu favor. Porque a roda livre, às vezes o motorista fala assim, ah, mas ele marca que está consumindo. Concordo, marca, às vezes ele marca 100%, mas ainda está consumindo um pouco. Mas que hora que eu uso a roda livre? Antes das descidas, descidas mais leves, onde não vai aumentar muito a velocidade, mas ele vai manter ela, e finais de descida, para mim ganhar a velocidade que a empresa permite. Talvez eu seguro bem para poupar os freios de serviço, desço numa marcha mais baixa para ter eficiência de freio motor melhor, e aí segurou muito. Ainda tenho lá 100 metros de descida, tô a 65 por hora, eu libero ele para roda livre para ele chegar nos 75, 80 por hora, que a empresa permite. Então eu ganho velocidade rápido com ele no final da descida. Então essas horas que eu uso aí o I-Roll, a roda livre. Beleza. A inércia,
e roda livre, elas vão entrar no mesmo tempo? A inércia, o que a gente fala inércia? Inércia, que eu considero inércia, é o quê? Caminhão engrenado, freio motor na posição 0 e o peso te empurrar. Aí eu considero inércia, certo? Mas a inércia trabalha com a roda livre. Porque não é o peso empurrar que é a inércia? E eu trabalhar com ele engrenado? Quando eu tô na roda livre, o que me empurra? O peso. Então eu preciso calcular. Se for uma descida que o peso vai me empurrar, eu vou chegar na velocidade máxima permitida para a empresa no final da descida. Eu não preciso de roda livre. Eu uso só a inércia. Só a inércia. Só o peso me empurrar. Agora uma descida que não empurra muito, se eu deixar engrenado, ele vai segurar na marcha e eu vou ter que acelerar para chegar lá onde eu queria. O I-Roll me ajuda com a inércia. A inércia vai empurrar com o peso do caminhão que ele tá puxando, né? E aí tá na roda livre, ele vai ficar com o motor livre, que não é banguela, que muito motorista fala assim: a banguela inteligente do Volvo eu uso. Não é banguela. Por que não é banguela? Porque ele desacopla o eixo de entrada da caixa para o motor, deixando o motor trabalhar livre, porém a caixa engrenada, usando a bomba de óleo para lubrificar as engrenagens. Por isso que não é banguela. E banguela é proibida por lei. Certo? Então que hora que eu uso? Antes das descidas? Bacana. Ah, vou chegar num trevo. Eu posso usar? Posso também. Então por que eu falo que a gente tem que usar aí o I-Roll? Porque o I-Roll nos ajuda aí antes das descidas. Eu tiro o pé 100 metros, 150 metros. Eu tô a 70 por hora, ou 75, 80 por hora. O que vai acontecer? Esse caminhão já vai perdendo velocidade, não vai? Com certeza. E aí eu chego lá no começo da descida a 60 por hora, 65 por hora. Então eu ganhei esses 200 metros aí trabalhando pra mim, só o peso empurrando. E aí vou diminuindo a velocidade já para me preparar para a descida. Aí muitos motoristas às vezes fazem o quê? Vai acelerando e tira o pé quando começa a descer. O que ele já tem que fazer logo em seguida? Usar o freio de serviço. Aí ele fala: o freio motor não está segurando. Mas por quê? Não teve uma preparação antes de começar a descer. Correto. Mesma coisa, tem um obstáculo lá na frente. Muitos motoristas vão acelerando. O que acontece quando chega perto da tartaruga, obstáculo, lombada, cada um fala um nome? Freia. Aí ele já não está utilizando a antecipação, né? Antecipação de frenagem. Antecipatória. Isso. Antecipação de frenagem. Então ele está gastando combustível e lona de freio, que ele poderia ter economizado. Às vezes ele passa um obstáculo, logo na frente tem outro. O que ele faz? Acelera de novo, usa a inércia, usa o peso de empurrar até a próximo obstáculo. Então gente, o que faz um motorista fazer melhor média que o outro? É detalhe, é ser detalhista. Porque a gente não economiza 1 litro em 1 quilômetro, a gente economiza gotas. Quando a gente anda aí 500 quilômetros, a gente economizou gotas, se torna litros. Mas por quê? Cada gota vale ouro, cada gota conta. Então o detalhe tá aí. Então por isso que eu falo, usar o freio motor ligado direto para mim, em terceiro estágio, não quer dizer que você usa. Muitos motoristas deixam no terceiro estágio, mas nunca passou de 1.800 RPM. Quer dizer, nunca usou o freio motor com máxima eficiência. Usou o freio motor? Usou, mas não com máxima eficiência, porque nunca passou de 1.800 RPM. Certo? Bacana. Freio da carreta, gente. Tem gente que entra no caminhão, fala: ué, cadê o maneco? Cadê o freio da carreta? Lembra que na alavanca do freio motor, o que eu vou fazer? Puxar pra cima, não é? Por que tem 2 estágios no freio motor ali, quando eu puxo pra cima pro freio na carreta? Porque o primeiro é 50% de ar. Isso é para me usar quando eu estou vazio. E quando eu estou carregado, eu chego a usar 100%. Para ter mais pressão lá, para segurar melhor.